Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli, jornalista aqui do Recife, também faço um blog, cassiozirpoli.com.br, e aqui neste canal vou usar esse espaço para falar desse título do Náutico na Série C, mas na verdade todo esse processo de reconstrução que o Clube Náutico Capibaribe está passando nesses últimos 2 anos. O time teve um período de seca enorme entre 2004 e 2018, o maior da história do Náutico, desde que ele ganhou seu título estadual pela primeira vez em 1934, nunca tinha ficado tanto tempo sem conquistar uma competição oficial, isso culminando com o rebaixamento da forma como foi, uma campanha péssima na Série A de 2013, dívidas, cisões políticas, enfim, era um momento muito ruim do Náutico, afastamento da torcida, afastamento dos aflitos. O clube acabou indo para a Arena Pernambuco, não se deu muito bem por lá, e nesses últimos 2 anos a gente está vendo muitas mudanças no Náutico. Teve a eleição de Edno Melo, que foi a eleição sem bate-chapa, depois de alguns anos, acabou, justamente porque o momento era tão ruim que chegou um consenso, é melhor colocar uma figura que consiga agregar dentro do clube e que consiga desenvolver o trabalho sem tantas arestas políticas. E logo no primeiro ano, o Náutico ganhou o Pernambucano, embora naquele momento tinha uma disparidade financeira gigantesca para o esporte, mais de 80 milhões de reais de um clube para o outro, considerando o faturamento em toda a temporada. Inclusive teve um clássico, o Náutico Sport, na Arena Pernambuco, chegou a ser chamado de o clássico do abismo, só que o Náutico ganhou de 3-0. E depois o Náutico acabou sendo campeão pernambucano, não teve clássicos nos mata-matas, tirou Afogados, Salgueiro e Central, mas ganhou o Pernambucano, quebrando o recorde da Arena Pernambuco, com mais de 42 mil torcedores, 38 mil do Náutico, 4 mil do Central, o estádio praticamente todo vermelho e branco, e aquilo já foi uma amostra de que estava vindo um novo momento, que não veio com acesso. O acesso de 2018 ficou por um triz, o Náutico fez a melhor campanha do grupo nordestino na primeira fase, mas acabou caindo para o Bragantino, que posteriormente virou o Bragantino Red Bull, né? E perdeu nesse mata-mata, embora tivesse uma campanha melhor do que o Bragantino. Porém, o trabalho que foi desenvolvido naquele momento não foi suficiente para manchar um processo de reconstrução. Tanto que o Náutico terminou o ano pagando em dia, coisa que não acontecia há muito tempo. Muito tempo. Inclusive, era tanto tempo que o Náutico pagar em dia era notícia, o que é para ser uma responsabilidade, mas virou nesse momento e desde então, a gente está aqui, o Náutico não atrasou, ou seja, inverteu. Se o Náutico eventualmente atrasar o salário, aí que vai voltar a ser notícia, porque virou, nesses últimos 2 anos, o Náutico conseguiu pagar em dia, voltou a ser uma realidade do Náutico, muito bom inclusive. E no final do ano, o Náutico lançou a campanha de sócios Nação Timbu. E aí tem um ponto muito importante. A obra dos aflitos ela já vinha sendo tocada de forma devagar, mas mudando a arquibancada, reformando a arquibancada, banheiros, trocando iluminação, uma reforma completa no campo, pintura, troca de cobertura do setor de cadeiras, reformulação do setor de sociais, que virou uma coisa só, sociais e cadeiras. Isso tudo num processo bem devagar, que começou a ser acelerado pela vontade de voltar aos aflitos. E isso acabou acontecendo depois da Série C. Mesmo com o Náutico sem ter se classificado, o Náutico terminou a reforma e fez esse amistoso contra o Newell's Old Boys em dezembro de 2018. Isso já tinha começado a campanha de sócios Nação Timbu, que era o Náutico tinha menos de 2 mil sócios em dia, e foi subindo, e chegou nesse jogo, que o Náutico tinha que pagar a conta foi de quase 5 milhões de reais, a renda foi de 1,5 milhão o amistoso. O Náutico ganhou de 1-0, gol de Thiago, que seria a revelação desse ano, vou falar um pouco mais para frente, mas que naquele momento foi uma surpresa, fez o gol da vitória. E essa renda de 1,5 milhão foi a maior, continua sendo até a gravação desse vídeo, a maior renda da história do futebol pernambucano em jogos entre clubes. Ou seja, nesse ano, 2018, o Náutico teve o maior público da Arena Pernambuco e estabeleceu a maior renda, mesmo jogando nos aflitos, com um jogo com 17 mil torcedores. Ou seja, é óbvio que havia o público do Náutico, esse público está sempre por aí, é uma multidão, mas que precisava ser reconquistada. E esse primeiro ano foi interessante por isso. Começa 2019, o Náutico mais organizado em termos de time, em vez de fazer um time do zero, já tinha uma base para fazer esse time. A campanha de sócios foi evoluindo, chegou a ter 10 mil sócios titulares, quebrando o recorde do Náutico, considerando titulares, e juntando titulares independentes, que é dessa forma que o clube contabiliza. O Náutico chegou a 15 mil sócios em dia. Recorde da história do Náutico, veja só, recorde de público, recorde de renda, recorde de quadro de sócios, volta aos aflitos. Estava tendo um sinal de melhora. O título pernambucano não veio, embora tenha perdido nos pênaltis, perdeu em casa, mas virou o jogo do Sport na Ilha do Retiro e perdeu o título nos pênaltis.
mas foi para a Série C com a base para, primeiro, politicamente estável, o quadro de sócios estável ao longo do ano, isso é muito importante para financiar o clube, sobretudo um clube que não tem receita de televisão, como foi o caso dessa terceira divisão. Aconteceu mesmo com o Náutico, com o Santa, ou seja, o clube precisa muito mais da força do seu torcedor nesse momento, e o quadro de sócios do Náutico viabilizou isso, além de patrocínios, enfim. Fazendo a melhor campanha da primeira fase, dessa vez a melhor campanha geral da primeira fase, o Náutico foi para o mata-mata contra o Paysandu, e foi daquela emoção que a gente já falou, já em blog, enfim, podcast, um bocado de outras mídias aí, da forma como foi um 0x0 na ida, um 2x2 na volta, depois de estar perdendo 2x0, empatar com um gol no último lance e ganhar nos pênaltis e conquistar o acesso com aquela invasão de campo, coisa que tinha acontecido uma vez, pelo que eu me lembro, nos aflitos, que tinha sido no acesso de 2011, mas foi uma invasão diferente. O Náutico já tinha subido, uma invasão na última rodada, celebrando aquela campanha. O Náutico foi vice-campeão da Série B em 2011, nos pontos corridos. Essa não, essa é uma invasão de festejar aquele momento. O acesso foi naquele momento. As pessoas que pularam estavam tendo uma felicidade que estava engasgada, que o Náutico precisava voltar. Sair da terceira divisão é um campeonato muito ruim para clubes um clube do tamanho do Náutico. Porque é um campeonato muito curto, é um campeonato que você pode jogar de 18 a no máximo 24 partidas. A Série B o cara joga 38, Série A também, você tem um calendário até o final do ano. Por exemplo, quando acabou a campanha do Náutico na Série C com o título, a Série B ainda faltavam 12 rodadas para acabar. Tinha muito campeonato pela frente ainda, então assim, tem uma diferença muito grande, é outra realidade. E até porque eu acabei falando do acesso, aí depois do Paysandu vem o Juventude e o título contra o Sampaio, e o Náutico conquista o título nacional, o primeiro da história do clube. Já tinha batido na trave algumas vezes, tinha sido vice-campeão da Taça Brasil, que hoje é equiparada à Série A, tem o mesmo peso. Tinha sido 2 vezes vice da Série B, em 88, quando perdeu uma final para a Inter de Limeira, jogo único, foi lá no interior de São Paulo, e em 2011 num campeonato de pontos corridos, e agora na Série C ganhou o título em cima do Sampaio, 3x1 na ida, 2x2 na volta, ou seja, 5x3 no total, e entrou no hall dos campeões nacionais do Nordeste, considerando campeonatos, competições oficiais em qualquer divisão, copas, enfim. Se tornou o 11º título. Foi o primeiro título da história do Náutico, o 5º título nacional de Pernambuco, o 16º da região, e o Náutico virou o 11º clube a ganhar um título nacional, que não é o maior da história do Náutico, para mim, na minha opinião, o maior, inclusive de amigos alvirrubros, continua sendo o hexacampeonato, por todo o que ele representa no futebol pernambucano, porque o Náutico é um clube maior do que a Série C. Em 49 anos, considerando o Campeonato Brasileiro desde 71, a gente sabe que tem unificação, mas de 71 para cá, são 49 temporadas até esse vídeo, o Náutico jogou 27 vezes a primeira divisão, 20 a segunda e 3 a terceira. Somando tudo, dá 50. Pô, mas não foi 49? É porque teve um ano no início dos anos 80 que o Náutico jogou a B e a A no mesmo ano. Ele subiu no mesmo ano. Acontecia isso na época. Ou seja, o Náutico é muito mais presente na Série A do que em qualquer outra divisão. É um clube que não cabia. É um clube maior do que a terceira divisão. Já falei isso outras vezes. Então não é o maior título do Náutico. Mas ele jogou a competição, é muito melhor sair como campeão. É muito melhor terminar o ano dessa forma. Terminar com a festa que teve no Castelão, em São Luís, terminar com o orgulho do buzinaço que teve no Recife, porque é campeonato, pô. É campeonato. E termina com o clube no ano onde o Náutico teve o Thiago, aquele mesmo lá do jogo do Newell's Old Boys, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, inclusive é uma revelação do Náutico, a maior dos últimos tempos. Acredito que o Náutico deverá fazer uma boa venda com esse atacante. O Náutico voltou a ter um jogador na seleção de base depois de 6 anos, se eu não me engano. A Seleção Brasileira Olímpica veio para Pernambuco para fazer 2 jogos e o Estádio dos Aflitos foi escolhido pela primeira vez na história do Estádio do Náutico. O Estádio do Náutico recebeu a Seleção Brasileira. O máximo até hoje tinha sido um treino no jogo que foi Brasil e Argentina, que jogaram no Arruda em 94. E o treino foi no Estádio do Náutico. Tirando isso, nada. E agora vai ter um jogo da Seleção Olímpica, o que mostra que aquela reforma ela atendeu a todas as exigências da CBF para um jogo desse porte. Ou seja, é um jogo que valida ainda mais o Estádio Náutico. Aí vai somando isso tudo. Quadro de sócio maior, recorde da arena, bilheteria recorde, acesso, título, um título pernambucano com fim do jejum, jogador na seleção de base. Não é muito fácil ter uma convocação desse tipo, não. E o Náutico teve um jogo da seleção brasileira como teve. Então, assim, termina um biênio como há muito não acontecia. Puxar pela memória 2 anos seguidos do Náutico. Não é muito fácil puxar pela memória, não.
eu diria 2011, 2012, o Náutico subiu nos pontos corridos na Série B e ficou em 12º na primeira divisão. Não foi campeão pernambucano, mas o mais importante era o brasileiro, ele foi bem nos 2 anos. Mas, ou seja, se você for puxar antes disso, aí você vai bater lá no início do século XXI, lá 2001, 2002, não é muito fácil não. Então esses 2 anos que o Náutico vem tendo, são 2 anos bem interessantes e fora da curva do Náutico. Detalhe, fora da curva até então, porque quem sabe essa curva não pode, esse momento ascendente não tem alguma continuidade. O Náutico vem se preparando para isso. Então, assim, é muito interessante que o clube, afundado como do jeito que estava, imaginar que aquele clube há 2 anos chegaria nesse momento agora. Eu não imaginava. Eu acho que vários alvirrubros talvez não imaginavam, torciam, mas dificilmente imaginavam que isso fosse acontecer. Aconteceu. Então, uma base para um momento maior, ela tá feita para ir para frente. Bora ver o que o Náutico, espero que o Náutico aproveite. Beleza? Valeu, galera. Se você chegou até aqui, dessa vez eu vou pedir o sininho. Não vou pedir não. O like não ofende não, mas o sininho não precisa não. Sininho. Valeu.